Figuras e tabelas. Ó, tô aqui no Google, vou abrir meu Overleaf aqui rapidamente. E aí, de novo, tudo que eu já fiz tá aqui, né? A aula 1 tá aqui, deixa eu renomear esse negócio para ficar simétrico. Vamos fazer o nosso novo arquivo então, como sempre, projeto em branco. E tá aí, o que a gente já tá acostumado a ver o tempo inteiro, tá? Um article, input tank, título, tudo mais. Nosso documento aqui do lado. Mexer com figura é muito fácil, tá? Vamos salvar, vamos primeiro escolher as figuras que nós vamos colocar no documento, então. Bom, já tem as imagens que eu vou colocar no documento, e aí se fosse no editor tradicional, o que você ia fazer? Você ia lá, inserir imagem e ia carregar do seu computador, né? No LaTeX você faz a mesma coisa, só que você vem aqui nessa setinha assim, ó, Upload, e aí você coloca, no caso, uma imagem que eu vou carregar aqui, eu poderia carregar outras coisas também, PDFs, para colocar como se fosse uma imagem, isso é interessante. E aí eu seleciono o meu computador e carrego aqui. Pronto, quando eu carrego, ela vem para esse lado aqui, ó. Então, eu coloquei o livrinho do Atticus, o livro do cara, o livro do Iceberg, esse e aqui. Tá, eu vou colocar no documento essas imagens. Se você já adivinhou, para fazer uma figura no LaTeX, eu tenho que criar um ambiente para a figura. Quando você vai criar o ambiente, o Overleaf já fecha para você, né? E em alguns casos ele complementa com o que é importante. No caso das figuras, o que ele faz? Dentro do ambiente, ele dá esse comando centering para você deixar a figura centralizada no texto. Se você tirar, ela fica no canto. O caption vai ser a legenda da figura. E o label que nós já conhecemos. Ele sugere, inclusive, uma forma de escrever o label para a figura, que é fig, dois pontos, e o nome que você quer dar para a figura. Tem gente que também faz isso nas equações. Coloca ec, dois pontos e o nome da equação. A gente não fez assim, né? Mas, de qualquer forma, o coração está aqui, ó. Include graphics. Aqui é onde você coloca o nome do arquivo que é a sua figura. Então você preenche aqui, dá um tab, você vem cá e coloca, por exemplo, o nome da minha figura, livro Atticus, que eu vou colocar essa figura aqui, livro Atticus. Para poder incluir gráficos, você precisa usar um pacote que permite a inclusão desses recursos gráficos. E o nome desse pacote é Graphics, com X. Ctrl Enter. Por que ficou assim? Porque minha figura ela tem um tamanho dela, né? E aí ela tem uma dimensão que infelizmente não coube na primeira página, ele jogou na segunda. Eu posso mexer nessas coisas na figura, que são nas opções do comando include graphics. Eu venho aqui, antes disso, coloco colchetes, lembra disso? Apareceu em vários momentos já até agora. E aqui eu posso, por exemplo, configurar para a largura dela ser 3 centímetros. Agora ela ficou pequenininha, entende? Eu posso configurar a altura, eu posso configurar todas essas coisas que estão aparecendo aí para você na tela. No ângulo, coloca ele em graus e aí ela gira. Aí, vamos arrumar o label aqui para livro Atticus. E vamos preencher texto nesse material aqui. Não sei se eu já falei, mas temos aqui um pacote chamado Lipsum, né, em que eu escrevo, por exemplo, /Lipsum aqui no texto. E ele taca um texto enorme, só para eu ver como é que vai ficar meu documento. Né? E aí você percebe que o LaTeX ele tem um jeito próprio de organizar figuras e também as tabelas no seu documento. Ele coloca onde ele acha que é mais visível para quem está lendo. Existe toda uma ciência por trás disso e tudo mais. Então, quando a gente colocou no primeiro momento do vídeo, tinha aqui uma figura aqui embaixo e agora ela foi para outra página aqui em cima. Vamos tentar melhorar isso tirando esse parágrafo gigante, porque o comando /lipsum coloca um texto enorme, né? Se a gente quiser só, sei lá, 3 parágrafos, a gente pode pôr assim de 1 até 3, ou seja, do primeiro ao terceiro parágrafo do texto. Aí agora ele já colocou ela no meio, tá vendo? Vamos colocar mais um aqui. Vou mudar aqui para um parágrafo só. Vou colocar aqui do quarto ao nono, e aí ela vem para cá. Mas você vê que ela vem para cá depois do segundo parágrafo. Eu não quero que ela esteja... Esse comando /lipsum, ele corresponde a esse primeiro parágrafo aqui. E ele colocou minha figura depois do segundo parágrafo. O segundo parágrafo é desse outro comando do Lipsum. Tá? Então eu quero evidenciar para o LaTeX que eu quero que ela fique aqui. Aí eu uso só um H minúsculo. Se eu colocar o H minúsculo, aí ele faz questão de colocar onde eu quero. Então é um comando mais ou menos padrão sempre. Outro ambiente legal, ó, subfigures, que é quando você pega uma figura que contém duas dentro dela e você precisa que separar essas duas, geralmente em A e B, para explicar cada uma delas separadamente, por exemplo. Tá? E para fazer isso, nós vamos ter que usar um pacote, 2 pacotes, que é o caption e o subcaption. Eu acredito que é porque tem sublegendas, né? Então é preciso por causa disso. E assim, apesar de haver duas figuras, é uma figura só que é a figura 2. Então faz a mesma coisa de sempre. Então você cria um ambiente chamado figure e aí ele vem aí com o que ele tem que ter, tá? Esse caption aqui é o caption da figura 2, então livros de física, está escrito aqui, ó. Livros de física moderna e
quântica, o centering, para que essa figura 2 fique no centro da página, mesmo no centro da área útil do texto, e o include graphics, você não vai colocar as duas juntas, porque você precisa especificar cada uma delas com a legenda de cada uma delas e colocar os índices A e B. Para isso acontecer, você vem cá e cria um outro ambiente dentro do figure que chama subfigure. E aí você vai criar dois, porque é como se você estivesse dividindo a região da figura em duas partes, a esquerda e a direita. Então você vem cá e cria dois. Opa. Além disso, você precisa também dizer o quanto que você quer que cada subfigura ocupe de espaço nessa figura 2. Você pode colocar, por exemplo, a figura da direita muito mais larga que a da esquerda, mas em geral você acaba colocando a mesma largura para as duas, né? E isso você coloca como uma opção do ambiente que ele não coloca, mas você tem que pôr, que é, por exemplo, 50% da largura do texto. A largura do texto você pode entender como a largura da linha mesmo do texto, só que se você colocar a largura de linha, ele pode entender que é a largura da linha mesmo, tipo 3 pontos e tudo mais. Então, essa largura de texto é muito útil, inclusive para você definir os tamanhos da figura. Eu sempre uso largura para definir o tamanho dela no texto, mas eu coloco, por exemplo, 70% da linha da figura, da linha do texto. E aí fica todas as figuras com o mesmo tamanho, padronizado nesse 70% da linha. Fizemos aqui, eu vou colocar uma linha dessa para separar as duas subfiguras, né? Essa daqui vai ser a da esquerda, que é o livro do Heinsberg. Então você reproduz o ambiente figure aqui dentro. Então você põe o centering, coloca o include graphics, que agora sim você vem cá e coloca livro Heinsberg, que é o que eu coloquei aqui, você põe o nome da sua. Bota a largura dela, e aí geralmente. E aqui costuma funcionar a largura de linha. Então, line width. Isso aqui stay funciona. 30 centímetros aí deve funcionar. E depois você põe o caption aqui embaixo. A gente está reproduzindo esse ambiente aqui, ó. Tem um caption, depois tem uma label ainda, depois do include graph. O label é opcional, né? Label eu coloquei Heinsberg e na caption livro do Heinsberg. Que é a mesma coisa. Eu vou copiar e colar tudo. Só que troca de Heinsberg para Cohen. Vamos dar uma compilada, talvez dê um erro. Pronto, ó, eu organizei o códigozinho aqui, coloquei nenhum espaço entre nada e tirei o centering aqui, ó. Quando o motivo principal delas ficarem uma em cima da outra é que eu coloquei para deixar elas alinhadas no centro, né? Então teve esse conflito de formatação. Tira esse centralizado do ambiente figure e coloca as duas, cada uma centralizada no seu próprio subambiente. Você poderia ir além, você poderia fazer, na verdade, duas linhas com 4 figuras. E aí você ia ter figura A, B, C e D. Basta copiar esses dois ambientes subfigures aqui, por exemplo, fazer rápido, né? E aí eu vou colar aqui embaixo para ser outras duas figuras. Vou colocar aqui a Alcuno, o livro da Alcuno, e colocar o Griffiths. Eu só preciso fazer um comando que é o new line. Tem o new página para ir para uma nova página e o new line para ir para uma nova linha. Aí eu tenho aqui agora, ó, A, B, C e D. E ele jogou para outra folha porque naturalmente não caberia aqui. Eu acho que caberia, hein? Vamos colocar o H? Não adiantou. Vamos colocar o exclamação para sim, eu quero aqui. Não adiantou, então realmente não cabe mesmo. E tá aí as nossas 4 figurinhas. Existe uma terceira formatação de figuras muito interessante, que é a Wrap Figure. Eu vou mandar um lipsum gigante aqui e vou mostrar para vocês como é que funciona. Então, ó, tem texto aqui, texto, a minha figura. E aí eu vou colocar, na verdade, depois da figura 1. Vou colocar mais ou menos aqui. Depois da figura 1, tem 2 parágrafos e aqui começa tudo de novo. Então, na verdade, eu vou colocar aqui a minha... Para isso, naturalmente, preciso de um pacote. O pacote é justamente Wrap Figure. Wrapfig. O ambiente que eu crio é o Wrapfigure. E a sintaxe é a seguinte. Ó, o Wrapfigure faz isso. Tem o texto, e aí você coloca a figura num canto com o texto contornando ela. Não é muito usado nos relatórios, então, mas é bom a gente aprender para amadurecer um pouco, tá? E aí, o que você faz? Você cria um ambiente, e aí você define no ambiente as mesmas coisas que tinha na figura, como, por exemplo, a legenda, que eu coloquei aqui, ó, figura 2, ela passa a ser a figura 2 agora, né? E a label se eu quiser referenciar ela em algum momento. Daí, o que eu faço? O que o Wrapfigure faz é criar esse ambiente quadrado aqui. E aí eu defino em colchetes o número de linhas que eu quero que ele pule. Então, eu quero que ele pegue o texto e quebre para mim aqui um espaço quadrado que pegue 18 linhas. Depois eu falo em qual posição que eu quero que ele faça esse quadrado, branco. Então, eu coloquei aqui um R de direita.
Eu poderia ter colocado L de esquerda, e aí ela vinha para cá. E a largura desse espaço. Então, primeiro você define o espaço em que você vai encaixar a sua imagem. Depois que você define esses três parâmetros, aí você cria um ambiente centralizado para falar que eu vou pôr uma imagem no centro desse espaço, não no canto nem no outro. Tá? E aí aqui dentro você manda o seu include graphics. Define agora a largura da figura. Então, eu coloquei aqui isso, o quadrado de 4 e a figura de 3. E é o nome do arquivo, que é o livrinho da Alcunha. Perfeito? Essas são as três formas mais úteis assim de colocar figuras num documento.